Sobre o futuro de Júnior Santos, especulado no Atlético Mineiro, no Palmeiras e num clube turco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre o futuro de Júnior Santos, que interessa ao Trabzonspor da Turquia e foi sondado recentemente por Palmeiras e Atlético Mineiro. Antes de gravar o vídeo, fui me informar sobre essas negociações, já havia contado para vocês sobre o interesse do Palmeiras e do Galo, certo? A novidade importante é que o Botafogo topa fazer negócio, desde que qualquer clube do Brasil ou do exterior pague 8 milhões de dólares. Cifras pesadas para alguém que tem 30 anos de idade, mas que fez uma temporada passada bastante legal, especialmente até a contusão. Vale a lembrança de que o Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores da América, mesmo perdendo várias das partidas. O Trabzonspor da Turquia sugeriu um pagamento de 2,5 milhões de euros, chance nenhuma de o negócio acontecer com essas cifras, ainda que o Botafogo fique com um percentual de uma venda futura. Uma curiosidade, Botafogo e Palmeiras não têm uma boa relação. John Textor e Leila Pereira se detestam. E isso ficou mais claro nos últimos dias, quando o Botafogo sondou os representantes do Rony e ouviu que com o Botafogo não há intenção de fazer negócio, o que deve dificultar a chance de o Júnior Santos defender o Palmeiras. Você, torcedor alviverde, entende que o Júnior Santos seria um bom acréscimo? Talvez para jogar como centroavante? Afinal de contas, as pontas já estão mais bem ocupadas. Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Sabe o que é isso aqui que estou fazendo? Não vou fazer com o braço, não. Isso aqui, ó, é o contrato do Rony, tá? Até dezembro do ano que vem. O contratinho tá aqui embaixo do braço, na pastinha. E ele tá tranquilíssimo em relação a essa história. O contrato é bom. O contrato que o Palmeiras deu ao Rony para um jogador de futebol é maravilhoso. Paga-se muito bem. Aliás, muito mais do que vale o Rony. Mas aí a culpa não é do Rony. A culpa é de quem quis fazer esse tipo de contrato maluco. E o Rony tem dito, ele, através do staff dele, o seguinte: podem tentar me contratar. Se não pagar aquilo que, ó, embaixo do braço, neste contratinho, está escrito, eu vou continuar muito tranquilo. E isso é algo bastante preocupante. Claro que é. Porque quando o jogador chega ao ponto de carreira, e claro que eu vou falar do Andrés também, de algumas últimas atualizações em relação a essa história, tá? Muita gente deve estar perguntando de Twitter que saiu por aí e tudo mais. Eu já vou explicar direitinho para vocês que não é bem assim, que algumas informações elas também têm interesse de serem divulgadas e usam, obviamente, algumas vozes muito potentes pelo mundo para que essas informações acabem, né, sendo dissipadas e gerem esse tipo de burburinho. Quando chega a esse ponto de um jogador entender que o contrato é mais importante do que o futebol, claro que ele é importante, claro que ganhar bem é maravilhoso, todo mundo quer, não sejamos hipócritas aqui, mas quando a ambição somente do dinheiro, ela tira o protagonismo da ambição profissional, que é a ambição competitiva, de você mostrar o seu serviço, de você querer estar em um ambiente agradável, para que você, claro, desempenhe a sua função na melhor condição possível, quando isso se sobrepõe, porque tem que trabalhar sempre 50-50. Salário bom, mediante a um emprego legal, um ambiente bacana, e eu tentar mostrar que eu sou bom pra caramba. Mas quando uma coisa sobrepõe a outra, quando há um desequilíbrio, é aí em que muita coisa tem que ser repensada em relação ao planejamento de carreira, que é o que acontece com o Rony, que eu vou... A história do Rony foi o seguinte, tá? São várias pegadinhas que não somente elas são simples de resolver entre uma negociação Palmeiras e qualquer outro clube que tente contratá-lo, tá? Tem dois lados nessa história, dois lados, que são bastante irredutíveis. Um nem tanto, o outro é. O lado irredutível, vocês sabem que é o lado do Rony, tá? Que é o empresário dele. Então, se não igualar pelo menos a história, esquece. E parece ser muito mais uma pirraça mesmo, com torcida, com diretoria, que
avisou o próprio staff do Rony que ele é um jogador hoje negociável, etc e tal, do que de fato uma benevolência. E quando a gente sabe que há uma harmonia entre partes, todas as negociações são facilitadas. Todas. Tá? Quantos jogadores, às vezes, deixaram de ganhar no bruto o salário X para ganhar um salário Y e compensar com metas e compensar com luvas, etc, etc, etc por mês. Isso, diversas vezes, é o que mais acontece no futebol. Em especial em atletas que estão em baixa e que precisam passar de um lado para o outro para tentar se recuperar. Tá? Mas não é o caso. Existe, sim, hoje, um choque, tá, entre staff do Rony e a diretoria do Palmeiras, em relação a essas prioridades. Beleza? Beleza. Então, aqui é um lado que dificilmente se resolve. É um lado teimoso. Tem o lado do Atlético Paranaense, em que o Atlético não abre mão de uma valorização que seja ao nível ou próximo daquilo que o Palmeiras pagou pelo Rony. Tá? O Palmeiras pagou cerca de 6 milhões de euros pelo Rony, à época de 2021. O valor de mercado dele hoje é de 12 milhões no total, porque você conta 6 do Atlético, 6 do Palmeiras. Não, não é. O Rony vale menos do mercado. Mas, ao mesmo tempo, com essa queda, e como ele, Rony, também se sabotou, é evidente que de 12 milhões, hoje o Rony passe a valer 8, 7, não sei, tá? Foi ele, Rony, quem se sabotou. Tem a questão de idade, tem a questão de desempenho, tem a questão de foco. Você tem uma série de fatores que hoje brecam essa evolução do valor de mercado para que uma negociação se potencialize para todas as partes saírem felizes. Palmeiras, staff do Rony, o jogador. Tá? E o outro clube, no caso, que vai contratá-lo. Então, isso tudo gera o que aconteceu hoje com o Fluminense. Tá? O Fluminense e o Palmeiras se acertaram para que os valores foram colocados à mesa. Existia uma possibilidade do Palmeiras vender uma parte, o Atlético vender uma outra parte, tá? E aí, claro, esses clubes entrarem em consenso. De o Fluminense pegar um teco, o Atlético ficar com uma parte e o Palmeiras ficar com uma parte. Ou seja, o Fluminense compraria 50%, 25% fica com o Palmeiras, 25% fica com o Atlético Paranaense, tá? Existiu essa possibilidade de uma compra em fatia para que o valor fosse menor, tá? Isso foi discutido. Conseguiram conversar, por isso que eu falei que é uma parte que faz jogo duro, mas é mais flexível, com o Atlético Paranaense, com o Atlético hoje não pode se dar ao luxo de travar negociações em que ele vai ganhar algum turu. Porque o Atlético está arrebentado com a queda para a Série B. O Atlético precisa de dinheiro para montar o time dele em 2025. Então, 2 milhões, 3 milhões de euros, etc., tudo isso para o Atlético Paranaense é muito jogo. Lembrando que a Série B paga em direitos de transmissão somente 20 milhões no ano. Um pouco menos do que isso. É muito mais baixo do que o próprio Atlético Paranaense, que não é dos maiores detentores de fatias de direitos de televisão no Brasil, recebia até estar na primeira divisão. Ou com disputa de Sul-Americana e de Libertadores, de patrocínios, tudo isso cai bruscamente. Então o Atlético e o Palmeiras e o Fluminense, clubes estavam alinhavados. Existe uma boa relação de diretorias do Palmeiras, do Fluminense, do Atlético Paranaense. Então, as partes principais, vamos colocar assim, estavam alinhavadas. Porém, hoje eu conversei à tarde e estive numa live. Eu quero mandar um beijo especial para esse parceiraço, um amigo meu, que é um dos mais renomados jornalistas do Brasil, um dos mais bem informados, um dos mais competentes, e que em breve estaremos juntos em um grande projeto. Tá? Em breve estaremos juntos de novo em um grande projeto. Que é o José Ilan, que tem o canal dele, o Ilan FC, aqui no YouTube, e que é especializado em informações do Fluminense. Conversei agora à tarde com o Ilan,
em relação a essa história. E ele me deu um dado extremamente... Olha só, prestem atenção no que eu vou falar. Tá? Prestem atenção. Por isso que eu peço, se você quer dar um like em protesto, sabe aquele like com raiva? Aquele like que você fala não é possível? Sabe aquele like de pé da vida? Já ficou pé da vida na vida, né? Com várias questões. Então, se você já ficou pé da vida, infelizmente é o momento que eu vou deixá-los pé da vida. Então, por isso que eu peço esse like aqui, ó. Não acredito, eu vou dar um like de raiva. Então, dê um like de raiva. Eu aceito um like de raiva. Tá bom? Qualquer like é bem-vindo, mas o like de raiva é mais gostoso às vezes, né? É um desabafo. Você revigora pro dia seguinte. O Ilan me falou que o Thiago Silva no Fluminense, Thiago Silva, tá? Capitão do Fluminense, multicampeão, capitão de seleção brasileira, Copa do Mundo, etc e tal. Se jogou bem, jogou mal, outros 500. Vamos falar do personagem Thiago Silva. Tá? Uma perguntinha rápida para vocês. Personagem Thiago Silva, que hoje, claro, já tem quase 40 anos e tudo mais. Eu não estou perguntando se ele é bom jogador ou não. Estou falando personagem, nome que ele criou no futebol. A história que ele criou em todos os clubes enormes por onde passou. Chelsea, Paris Saint-Germain, Milan, etc, etc. Tá? O nome do Thiago Silva, o personagem Thiago Silva, uma volta do Thiago Silva ao Brasil, é claro que é uma volta midiática. O Thiago Silva, como personagem, é ou não é mais importante ou maior que o Rony em qualquer hierarquia de elenco no futebol? É ou não é maior? É óbvio que é. Tá? Não precisamos nem colocar na mesma frase a representatividade no futebol do Thiago Silva e do Rony. Não estou desmerecendo o Rony, estou falando que um tá aqui e o outro tá aqui. O Thiago Silva no Fluminense ganha 30% menos do que o Rony no Palmeiras. Então o maior salário do Fluminense é o Thiago Silva, que ganha 30% menos do que o Rony. Que não chega nessa casa de 1 milhão, que hoje é básico no futebol. Então, para vocês terem uma ideia, o principal jogador do Fluminense hoje, principal personagem, o cara que o Fluminense sonhou em ter de volta e ele próprio quis, enfim, aquela história toda, o Thiago Silva, segundo o José Ilan, ganha 30% menos que o Rony. O Andrés Pereira. Eu li, tá? E nem sempre, gente, vamos lá, nem sempre o que sai em Twitter, o que sai por ali de mensagens, e informações de jornalistas e etc., especializados em mercado internacional, essas coisas, nem sempre 100% é real, tá? Por quê? Porque muitos clubes no mundo, muitos empresários no mundo, que querem ganhar tempo, que querem ganhar valorização de notícias, esses caras se utilizam desses meios. E aí, a forma, vocês entendem como quiser, para que notícias sejam propagadas. Ó, fulano ali, ó, tá interessado no ciclano ali, ó, vai lá, não sei o quê. Os caras falam ciclano, pra mim é tudo a mesma coisa. Mas enfim, só exemplificar. Ó, fala lá que meu atleta aqui recebeu a proposta tal, detalhe tal. E às vezes não se concretiza a notícia. Quantas vezes acontece isso? Demais. Ixi, ó. Eu tô macaco velho nessa história. Entendeu? Eu tô o Rafik do Rei Leão nessa história. Mais velho que o Rafik eu tô. Né, nessa história. Então, isso que foi acordado, e por isso que eu vou trazer para vocês aqui a informação correta, e foi informado de que o Fabrício Romano deu, que não há acordo de Fulham, Palmeiras, e Fulham e Andréas, e Fulham, Palmeiras e Andréas, que não existe nada, que o cara tá fantasiando uma história. Isso não é real, tá? Não é real. Por quê? É de interesse do Fulham travar o negócio,
dar um recado para o mundo de que não há acordo, não há negociação em andamento com o Palmeiras, que o jogador não está interessado em sair do Fulham para jogar no Brasil, etc., para valorizar o preço desse jogador no mercado, tá? Para gerar o chamado leilão europeu e, com isso, o Fulham receber o que sonha pelo Andreas, que é uma proposta que hoje é irreal para o que o Fulham quer. O Fulham, como eu disse ontem, tá? Vou explicar ordem cronológica dos fatos. Fulham, sonho do Fulham, 30 milhões de euros pelo Andreas. O Fulham recebeu em algum momento qualquer sinalização nesses últimos tempos, nessas últimas horas, de 30 milhões de euros pelo Andreas? Não. Todos os clubes que sondaram o Fulham, antes até do Palmeiras, Olympique Marseille, Nottingham Forest, clubes da Espanha, todos esses clubes estiveram na mesma faixa de proposta do Palmeiras. Entre 20, 23, perto de 25 milhões, o Olympique Marseille cogitou, mas não fez proposta. Então o Fulham quer tanto. Só que a real é que ele está negociando por isso. Ele está esperando alguém chegar com os 25 na lata. Na lata, 25 na lata. E esses clubes não querem dar o 25 na lata, porque sabem também que o próprio Andreas não custou e não vale esses 25 milhões de euros na lata. O Fulham paga pelo Andreas metade daquilo que os clubes estão ofertando por ele. Então os clubes já estão dobrando o valor de mercado do Andreas. Então é interessante para o Fulham gerar esse tipo de especulação para que venha algum maluco no futebol e fale, ó, eu quero saber, eu vou acabar com a história toda, tá aqui, Fulham, pumba, tchau, me dá o jogador. Então é de interesse de clubes sempre supervalorizarem as histórias. Informação checada, e não é só por mim, tá? Vários outros portais que estão trabalhando, jornalistas e tudo mais, que estão nessa mesma linha, tem as mesmas informações, ninguém tá com muita diferença um do outro. Talvez a minha diferença fosse ontem ter trazido uma informação que pode ou não ser relevante, que foi o Abel ter conversado com o Andreas por videochamada. E que fez com que o Andreas entendesse o porquê que o Palmeiras quer tanto ele, e ele próprio, Andreas, dá mais ainda sinalização ao Palmeiras, para que o negócio possa sair e tentar isso com o próprio Fulham. Em tentar ajudar que essa história tenha um pouquinho mais de cancha com o Fulham. Tá? Foi só isso. E outra, o Palmeiras não estaria até agora, desde praticamente o Natal, até agora, 7 de janeiro, dentro de um negócio, se ele não estivesse, no mínimo, com o aval do Andreas, e claro, evidentemente também, de salários, de staff do jogador, favoráveis, para que o Fulham ouvisse essa proposta. Gente, quantas propostas, quantos valores assustam o Palmeiras já não teve pela frente recentemente, e até de atletas que chegava na abordagem inicial com o atleta, o cara falava, ó, eu custo tanto, ó, não tenho condição de te pagar. Não é? Quantos jogadores que não foram oferecidos ao Palmeiras recentemente e cujos salários eram muito astronômicos e que não tem condição de pagar. Então, gente, não achem que tudo só que é divulgado da Europa e tal, também é verdade. Tem coisas boas, se acerta muito. Esse cara já acertou muito, como já errou bastante também. Negociação do Estevão, negociação de Hendrick, muitas coisas também o cara já errou. Ninguém é dono da verdade, não é o que ele posta que é ponto, é perfil. Não, eu erro, muita gente ninguém é perfeito. Sabe? Agora, ninguém estaria
numa negociação ainda em 7 de janeiro, negociação que já se arrasta por pelo menos aí 14 dias, se não tivesse certeza de que, pelo menos pela parte interessada na história, que é o jogador, algo não fosse acertado. O Palmeiras só foi conversar com o Fulham porque é lógico que ele já sabia que o jogador está interessado e deu a condição, o sinal verde, de tudo que o Palmeiras ofereceu para ele para tentar desatar o nó com o clube. E o jogador não estaria conversando com o Abel Ferreira se não tivesse interessado nessa história. Ninguém conversa por educação no futebol. Ai, olha, eu sou educado, eu vou atender, né, porque esse cara quer falar comigo. Claro que não. Vocês estão loucos? Quantos técnicos do mundo, então, não queriam persuadir o Andrés para jogar no time dele? Imagina a fila de técnicos, ou o técnico do Buniram United da Tailândia, o técnico do, sei lá, do Ulsan da Coreia, o técnico do Chonlin Kifong da Coreia também. O cara vai ligar para ele, eu quero falar com o Andrés. Ah, tá bom, então vou tirar minha tarde para conversar com técnicos do mundo que querem me contratar. Não, gente. Ele conversou com o técnico do Palmeiras porque ele quer jogar no Palmeiras. Salve, torcedor palmeirense, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos falar aí a respeito de Rony, né? Rony atrapalha o Verdão aí pela contratação de Júnior Santos. E o Botafogo aí pede 48 milhões. E aí, você gosta do jogador Júnior Santos? Porém, o alvinegro aí, carioca, né? Então, ele não trata aí o último artilheiro da Copa Libertadores como inegociável, né? E pede 8 milhões de dólares, cerca de 48 milhões na cotação atual para negociar o atacante. O Botafogo e o Verdão não têm uma boa relação. Texto e Leila Pereira se detestam, né? Isso ficou claro nos últimos dias quando o Botafogo sondou representantes de Rony e ouviu que com o time carioca não há intenção de fazer negócio, né? O que deve dificultar a chance do Júnior Santos defender o Verdão, né? Então aí o Jorge Nicola afirmou. Então o Verdão aí que estava de olho no Júnior Santos, possa ser que dificulta, por conta que o Botafogo também sondou o Rony, queria contratar o Rony, né? E também tá pegando aí que ele não quer jogar no Fluminense, não quer sair pro Fluminense, né? E o Botafogo também tinha interesse no Rony. Então o Botafogo pede 8 milhões de dólares aí, né? Eu acredito que como o Palmeiras, como a Leila Pereira tem raiva do John Textor e o John Textor tem raiva da Leila Pereira, então acredito que essa negociação possa ficar emperrada, né? Tanto o Rony para ir pro Botafogo, tanto o Júnior Santos vir para o Verdão, né? Então acredito que é um negócio muito complicado, né? Mas quem sabe possa ser que há negócio aí, né? Há negociações. Mas o Rony também não quer sair do Verdão, não sei porquê. O Fluminense está tentando na contratação dele. Acredito que o empresário dele também não quer colocar ele lá. Eu queria saber de sua opinião, o que é que você pensa disso aí. Deixa seu like, comenta muito desse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.